Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Só nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa com a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem, aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas. E o que a gente precisa? Tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Por aqui, tranquilo, caminhando, como tem que caminhar, vivendo o presente, né? Com essa pequenininha aqui, com a outra pequena, Pamela, dona Pamela, né? Então estamos aqui e aí eu venho nesse vídeo que provavelmente vai ser o episódio 20. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas da gente, né? Falar do momento que a gente está vivendo, que é bem diferente do momento que a gente chegou aqui em Salvador. Pra quem não sabe, eu tenho rinite, por isso que todo vídeo que eu fico coçando o nariz. Eu tenho um problema de rinite alérgica que é bravo. O negócio é feio. E aí eu fico coçando o nariz toda hora. Desculpa aí. Então, eu quero falar pra vocês aí algumas coisas do momento que a gente tá vivendo, né? Principalmente das coisas boas que a gente tá vivendo agora, no momento presente. A gente sempre quer falar no momento presente porque o futuro ninguém sabe. Então, o que a gente trabalha é com o presente, é viver intensamente o presente e, claro, fazer as coisas no presente para que elas deem certo no futuro, sim. Mas mais pensando mesmo no que a gente tem agora, no que a gente tem para viver agora. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês. Então, eu vou começar recapitulando aí como que a gente chegou aqui em Salvador, tá? É, se a cachorrinha aqui deixar, ó, que ela só morde, 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 morde. Ó, aqui, ó. O negócio é feio aqui, complicado, né? Pequena. Isso aqui é uma alegria pra gente também, uma coisinha boa que veio pra gente, né? Então vamos lá, vamos recapitular como que a gente chegou aqui em Salvador. A gente saiu de São Paulo em 11 de agosto de 2024, a gente saiu de São Paulo, e aí a gente veio chegar aqui em Salvador em 2025, em maio de 2025, não é pra morder, não é pra morder, vamos parar que não é pra morder. Você quer ficar aqui? Não é pra morder, tá bom? Não é pra morder, não é pra morder, tá bom? Se você quiser ficar aqui em cima é assim, tá? Então, a gente saiu em agosto de 2024 e veio chegar aqui em maio de 2025 em Salvador. A gente fez algumas paradas, né? A gente, ao longo do caminho, por isso que a gente chegou em maio de 2025, quase um ano depois, né? Acredito que também foi rápido. Para o que a gente viveu, foi o bastante, foi lento em determinado momento, porque a gente viveu muita coisa no meio do caminho. Né? A gente passou pelo Sudeste inteiro novamente, passamos por São Paulo, litoral de São Paulo, passamos por Minas Gerais, passamos pelo Espírito Santo novamente, passamos pelo Rio de Janeiro e viemos pelo meio de Minas para sair pra sair no norte de Minas, divisa com a Bahia. Né? E tudo isso de bicicleta. Né? Então, foi um tempo, vamos dizer assim, rápido, né? Para quem olha assim e fala, passou 5 estados novamente, praticamente Minas Gerais quase todinha. É, foi rápido, mas pra gente também foi uma vivência muito boa, uma vivência que acabou sendo lenta porque a gente viveu cada momento e aproveitou cada momento dessa viagem, né? E aí o que que eu quero falar pra vocês? Saindo de São Paulo, a gente saiu de São Paulo, a gente queria, vai pro chão, não dá. Saindo de São Paulo, a gente queria ter saído um pouco melhor do que a gente saiu, né? Só que tiveram algumas coisas que aconteceram nessa época que complicaram um pouquinho o nosso emocional, o nosso mental, né? A gente se preparou muito, a gente ficou quase um ano e pouco em São Paulo, né? Juntando grana, trabalhando, né? Vivendo também, tivemos muitas coisas, a gente foi em cinema, a gente foi em teatro, a gente aproveitou bastante, a gente foi expor na Paulista, aproveitou bastante, ficou com a família, né? Ficou com os filhos, isso foi muito bom, né? E só que tiveram alguns pontos que foram negativos nessa época e fizeram com que a gente saísse não da maneira como a gente queria sair, que era de uma forma plena, uma forma boa, bem, né, estando bem fisicamente. Fisicamente a gente estava, não na questão mental, fisicamente mental, vamos dizer assim, né? Que o mental também faz parte do corpo, mas fisicamente, questão de corpo, preparo,
né? Como a gente estava bem, só que tiveram algumas coisas que mexeram com o mental e emocional da gente, né? A gente se preparou financeiramente para sair e a gente ia sair com um cachorrinho naquela época, né? O Atlas. E aí a gente comprou o Atlas. O Atlas ele era um Shih Tzu, mini Shih Tzu, né? E a gente comprou ele de um particular, né? Não era um reprodutor oficial, né? Era um reprodutor de fundo de quintal. E infelizmente a gente comprou ele dessa forma, né? E ele veio contaminado com parvovirose do canil. E aí todo aquele preparo que a gente fez, tanto emocional, mental, financeiro, veio por água abaixo quando a gente teve o falecimento do Atlas, né? Porque a gente esperou tanto para ter um cachorro, para ter mais um ente aí na viagem com a gente, e a gente esperou tanto, se preparou tanto, né? A nossa vida, a gente pessoalmente se preparou para ter um doguinho, e aí ele veio contaminado com parvovirose, e depois de 10 dias, 13 dias que ele estava com a gente, ele veio falecer, né, de parvovirose. E isso abalou muito a gente mentalmente, né? Emocionalmente, abalou bastante, a gente ficou bem mal com isso, e aí o que fez com que não fosse a maneira que a gente idealizou de sair de uma maneira legal. E aí a gente saiu meio mal com isso, né? Um pouquinho de São Paulo a gente teve a questão, que foi que a gente estudou, viu as melhores condições, tudo, e a gente pegou o Atlas, e a gente teve toda essa questão dele vir com parvovirose, do canil não dar suporte pra gente, o canil agiu de má fé, não queria prestar o suporte devido, para eles era uma mercadoria, eles queriam simplesmente trocar o cachorro, a gente não aceitou, a gente acabou gastando praticamente a metade da reserva que a gente deveria ter na saída. A gente acabou gastando com ele em questão de tratamento para no fim realmente a gente não conseguir salvar, mas ter a questão do... Ele teve todo o carinho que a gente poderia dar para ele naquela época. Então isso desestabilizou bastante a gente, não pelo financeiro, mas pelo emocional. Porque o financeiro a gente recupera, dinheiro a gente corre atrás. Agora, o emocional assim, ficou bem abalado, a gente conversou bastante. A gente queria realmente estar com um cachorrinho para viajar, para fazer companhia, para a gente poder parar, brincar assim no meio com a sombra, alguma coisa, e era uma coisa que a gente queria muito e não pôde fazer. Então aí a gente ficou meio mal com isso e acabou saindo emocionalmente e mentalmente meio abalados, né? Por essa questão. E aí não foi a forma ideal que a gente encontrou para sair. Mas como já estava tudo planejado da gente sair nessa data, a gente saiu, a gente já tinha até saído de empregos, tudo, então a gente resolveu dar continuidade, né? Traçamos algumas rotas, principalmente a de passar por Minas Gerais todinha, e a gente conseguiu concluir, né? Passar por Minas na parte sul, parte leste, sul-leste, leste-centro, centro e norte de Minas. A gente só não passou no oeste e no nordeste de Minas Gerais, tá? No sudoeste de Minas Gerais também não, tá? Mas passamos em boa parte do que a gente queria fazer. A gente só acabou não passando naquela parte da parte Uberaba, Uberlândia, esses lados, né? A gente acabou não passando. Para. Questão do caminho. O caminho que a gente fez assim, foi um caminho pesado, foi complicado. Teve lugares que a gente chegou a uma conclusão de que teve lugares que não queriam que a gente chegasse, e a gente chegou na força do ódio. A gente acabou chegando na força do ódio, mas conseguimos. E assim, não vou me estender muito no caminho, mas... Voltando um pouco, então, aí a gente acabou gastando um dinheiro considerável também com a internação do Atlas, né? Aí a gente perdeu um pouquinho de ritmo financeiro também, a gente gastou bastante na internação dele, não nos arrependemos disso, fizemos tudo que podíamos para que ele sobrevivesse, para que ele estivesse conosco, então tudo que estava nas nossas mãos nós fizemos, né? E faríamos de novo, né? Então, é que ela tá pegando meu pé aqui, ela tá atrapalhando o vídeo aqui um pouquinho, mas faz parte. E aí a gente acabou se atrapalhando um pouquinho financeiramente também, né? Mas saímos, fizemos toda a rota, fizemos ela dentro do possível com dinheiro reservado, né? Esse dinheiro ele durou até a gente concluir o norte de Minas, ele veio bem, né? Mantendo a gente bem, né? Quando chegou no norte de Minas nós começamos a ter alguns probleminhas, mas aí saiu também um dinheiro da Pamela que era referente a ela estar de atestado por conta da mão quando ela caiu na estrada, aí ela deu entrada no benefício do INSS, né, por afastamento, conseguiu esse benefício, tá certo que esse benefício veio 4 meses depois, mas veio no momento que a gente precisava de grana. E aí nos ajudou também, fazendo com que a gente chegasse até Salvador com
não digamos com a reserva que a gente gostaria de estar, mas chegamos com uma reserva para que a gente pudesse, ao menos, se estabelecer aqui, em Salvador, que era o nosso objetivo, de parar em Salvador, ficar um tempo, fazer uma grana, e aí ainda não tinha nenhum pensamento de que a gente ia mudar de bike para carro, nada disso, né? Mas era o pensamento de estruturar novamente. E aí a gente ia parar um tempinho em Salvador para isso, e conseguimos, né? E aí essa grana que entrou, ela fez com que a gente tivesse um respiro para que a gente pudesse se estabelecer aqui em Salvador. A gente chegou em Salvador, vimos algumas possibilidades. Bom, gente, então eu vou completar aí um pouquinho do que o Arthur falou, mas mais um pouco na minha visão. Então, começando assim por São Paulo. São Paulo, quando a gente voltou, as coisas elas aconteceram, mas assim, bem devagar, bem lentamente. Pra gente chegar no que a gente tem hoje em Salvador, a gente levou aproximadamente aí 1 ano e pouco, né, em São Paulo. E assim, tem umas discrepâncias aí em questão de algumas coisas. Em São Paulo estavam os dois trabalhando, o Arthur já falou que ele não conseguiu se manter lá no emprego aqui em Salvador. Então tá só eu trabalhando e mesmo assim a gente tá praticamente no mesmo status do que a gente estava em São Paulo, próximo da nossa saída. As coisas aconteceram assim aqui de uma forma que nem a gente estava esperando, foi muita surpresa pra gente. Chegamos em Salvador, tínhamos algumas possibilidades, né? Levantamos o que era possível a gente fazer naquele momento. Para vocês terem ideia, a gente chegou aqui com menos de R$ 3.000. São razoavelmente, a princípio, é complicado. Acho que se fosse outras pessoas no nosso lugar já teria entrado em desespero, já teria, sei lá, voltado correndo para São Paulo, porque a gente chegou numa situação que a gente praticamente estava com dinheiro contado, né? O que a gente tinha era menos de R$ 3.000. A gente chegou até a ver alguns aluguéis, mas aí não era viável no primeiro momento. Então a gente pegou a suíte. A suíte, ela estava num valor razoável, acho que estava 550? 550 e não cobrava mais, estava incluso água, luz e internet, porém, assim, era um quarto abafado, sem janela, sem ventilação. Lá era um antigo hotel, então a pintura das paredes era vermelha, era um negócio pesado, cansava a vista, energeticamente aquilo que sugava, a gente não conseguia dormir direito. Tinha infestação de insetos também, então a gente teve muito problema com isso. Não era nem um pouco agradável estar lá. Mas. Menos de R$ 3.000, e aí a gente tendo que alugar um lugar para ficar, né? E aí a gente conseguiu uma suíte. Essa suíte a gente conseguiu, acho que foi por R$ 600 na época, né? R$ 600, aí a gente pagou o primeiro mês para poder ficar nessa suíte. A gente teve que comprar também pneu, fazer manutenção de bike, aí a gente gastou boa parte dessa grana, desses abaixo de 3.000 aí que a gente tinha. Então imagina, R$ 600 mais manutenção de bike, o dinheiro foi indo, a gente teve que comer também parados, a gente não conseguiu sair no início para vender, então a gente tinha que comprar mantimentos, né? A gente teve que se abastecer de mantimentos aqui em Salvador, a gente teve que comprar um gás para poder... Aí nós tivemos que comprar mantimentos, e aí boa parte da grana foi indo também, né? Eu sei que a gente tava, quando a gente veio ver essa casa, a suíte não era legal, né, pra gente ficar, quebrou o galho mesmo, mas a suíte não era legal, para que a gente pudesse dar continuidade, né, não era um ambiente gostoso, né, tava mais atrapalhando a gente do que ajudando, e aí a gente quis sair da suíte, foi onde a gente veio procurar essa casa aqui, a gente conseguiu o proprietário, acho que por meio do Facebook, Marketplace, e aí a gente falou com ele, veio até aqui, e a gente tava, pra vocês terem ideia, quando a gente veio ver essa casa aqui, a gente veio para ver uma casa que era no valor de... acho que era R$ 600, 650, alguma coisa assim, né? E aí a gente estava com isso na cabeça de 650, só que já tinha alugado a de 650. E aí ele tinha essa casa aqui que é mobiliada, né? Só que aí o valor dela era R$ 800, com água, luz, internet e a mobília toda inclusa. Sabe? A mobília toda inclusa. E aí, para vocês terem ideia, a gente estava com 1.100 e alguma coisa, 1.150, não chegava a R$ 1.200, a gente não estava com isso na época, e aí a gente tinha que pegar a casa, essa casa aqui, com valor de R$ 800, a gente ia ficar com R$ 400 para passar o mês, né? E aí a gente fez a loucura de pegar a casa mesmo assim, mesmo não tendo... E aí a gente pegou essa casa aqui de R$ 800, tendo nem R$ 1.200 no bolso, né? Imagina vocês. Então nossa situação aqui em Salvador no começo foi bem complicadinha, mas... Aí, as coisas elas foram acontecendo automaticamente, assim, de uma forma que pra gente até surpreendeu. A gente tá acostumado que as coisas aconteçam, às vezes até numa avalanche, né, de coisas boas, às vezes coisas ruins, elas acontecem assim porque nossa vida é intensa, nosso presente é intenso, né? E aí acaba quietinha, tá entendendo? Tá? Fica quietinha aqui. Isso, quietinho. Vai, quietinho. Não tô brincando. Eu não tô brincando. Não é pra morder. Não é pra morder. Bom, e a gente está acostumado meio que as coisas acontecerem de uma forma intensa,
E as coisas começaram a acontecer assim numa avalanche de coisas boas, né? Calhou de que eu tive a promessa do emprego, aí de repente ia começar numa semana, mas aí alteraram a data, ficou por outro mês, mas tudo bem, já era certeza de começar, documentação toda entregue, comecei a trabalhar no outro mês. A Pamela conseguiu também. O principal agora é a questão do que está acontecendo com a gente em Salvador. Salvador está sendo assim, surpreendente, porque, como eu falei, o que a gente conseguiu juntar em São Paulo em quase um ano e meio, a gente fez isso em 6 meses aqui. Não necessariamente os dois trabalhando, o Arthur trabalhou um tempo, eu continuo trabalhando no hotel onde eu consegui, mas assim... Ela conseguiu também um emprego bom, né? Também do nada ela foi no lugar, era um feirão, apareceu o feirão assim por meio de um grupo de WhatsApp, né? E aí esse grupo deu direcionamento para que a entrevista fosse feita dentro de um feirão. Ela foi até o feirão, tinham várias pessoas lá, ela não estava preparada nem da forma de vestimenta, nada disso, mas eu sei que ela conseguiu lá de uma forma assim espetacular, foi bem legal. E aí ela acabou começando a trabalhar primeiro do que eu, que já tinha o emprego garantido, né? Aí ela começou a trabalhar no dia 6, eu só fui começar a trabalhar no dia 25 de junho, né? E aí foi bem legal, né? A gente chegou em cerca de uma semana e meia, a gente já começou a resolver algumas coisas. O Arthur fez a entrevista, começou o treinamento. Enquanto ele estava fazendo o treinamento, surgiu a oportunidade de eu fazer uma entrevista no shopping, que não deu certo, mas serviu para mim conhecer pessoas que me colocaram nos grupos de emprego daqui de Salvador. E aí, do nada, apareceu lá um feirão de vagas de um hotel. Simplesmente peguei e falei, quer saber, eu vou nesse daqui. E assim, eu não tinha uma roupa social para poder ir, eu não tinha uma maquiagem, o meu dread ele embolou todo aqui, caiu, eu tive que fazer uma gambiarra para poder esconder. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Eu fui com a bota de trilha, uma legging e uma blusinha de R$20 que eu comprei numa lojinha na rua que a gente morava ali, nessa suíte. E peguei meu currículo e fui. Fiz. E aí é uma coisa que eu falo que, assim, as pessoas elas têm que aprender a hora de parar, descansar, analisar a situação, vou pôr a cabeça no lugar, refletir pra ver o que é, porque, assim, eu acho que ninguém vai pra algum lugar sem que você realmente tenha que estar naquele lugar. Desde Cabo Frio eu tenho falado, esse Cabo Frio a gente estava lá em dezembro. Desde Cabo Frio eu tenho falado, vamos pra Salvador. E o Arthur a todo momento falava, Salvador não é o que você está pensando, é diferente de São Paulo, a cultura é diferente, o jeito das pessoas são diferentes, não é uma capital com uma demanda de emprego tão abrangente igual São Paulo. Então, assim, tinha vários motivos, tinha várias coisas assim que poderiam dar errado e não deu. Então, assim, desde Cabo Frio eu tenho falado, vamos para Salvador. Quando a gente chega em Salvador, a gente dá uma parada, vê aí o que a gente faz e tenta dar uma reestruturada. E a gente acabou vindo para cá. A gente acabou chegando aqui de uma forma um pouco rápida para ser uma viagem de bike, né? Mas se a gente chegou nessa época, é porque tinha que chegar mesmo. Então a gente chegou, aí eu fui participar desse feirão. Eu caí para fazer entrevista com uma pessoa que também não é daqui, uma pessoa que também veio para cá anos atrás de oportunidade. A cidade abraçou, hoje a pessoa tem um cargo de chefia dentro do hotel. Então, assim, o meu chefe mesmo, ele compreende toda essa questão dessa estrutura, da pessoa vir de fora, da pessoa estar correndo atrás, do empenho, e ele me deu a oportunidade dentre várias outras pessoas que fizeram a entrevista para a mesma vaga. E, assim, até mesmo em questão de aparência, de arrumação, de apresentação pessoal, tinha pessoas ali que estavam totalmente muito bem preparadas. E, assim, eu olhando assim, eu já sabia, olha, essa pessoa tá pra vaga de recepção, essa aqui também, aquela aqui também, porque tava todo mundo no mesmo padrão, né? O cabelo bem arrumado, maquiagem, roupa social, sapato social. E eu lá com a minha botinha de trilha. Então foi até uma surpresa foi uma primeira surpresa quando me chamaram pra fazer a segunda entrevista, e depois, quando eu recebi o e-mail de que eu tinha passado, de que era pra mim ir lá, pegar a lista de documentos, exame médico, então assim, foi muito rápido. Assim, foi coisa de mais ou menos uma semana entre a primeira entrevista e eu ir buscar a lista de documentos. Os dois trabalhando, começou a dar um ritmo financeiro melhor pra gente, né? Aí a gente conseguiu se estabelecer aqui direitinho onde a gente tá, conseguiu estruturar direitinho, comprou ventilador. Uma das primeiras coisas que a gente comprou foi ventilador. Aí depois a gente começou a comprar cortina, começou a comprar manta pro sofá, tal. Começou a estruturar pra gente poder trabalhar aqui. Aí a gente foi ver parceria de canga, parceria de vestido, parceria de camiseta, tudo isso que a gente já vem trabalhando agora, as coisas foram começando a acontecer, né? Por meio, claro, desse aspecto de tranquilidade que apareceu por conta da gente tá empregado, né? E aí foi bom.
Isso começou a dar ritmo pra gente aqui em Salvador, né? Aí a gente começou a sair, pra vocês terem ideia, a gente só foi pra praia 2 meses depois que a gente estava aqui praticamente, né? A Pamela conheceu a praia por meio do emprego dela, que é lá no Rio Vermelho, que é próximo à praia. Mas a gente junto, a gente não tinha ido pra praia. Ela só viu a praia, nem tinha entrado na praia também, né? Na água, nada, pisado na areia. E, e aí a gente começou a espairecer um pouco, a sair daquela doideira de que não tinha grana e tal. E aí a gente começou a sair, começou a estruturar algumas coisas, começou a estruturar essa questão das cangas, do vestido, dos nossos trampos, tá tudo estruturadinho, tá tudo bem legal. Então, graças a esse aspecto de tranquilidade aí que a gente, estando empregado, veio facilitar. Começou a, por mais que seja um pouco antecipado, a gente começou a planejar algumas coisas. E a primeira prioridade que a gente teve foi de sair daquela suíte que a gente estava, porque ali realmente não dava. Então a gente foi atrás de aluguel, a gente viu algumas coisas mais baratas, inclusive a casa do lado da nossa, que também estava para alugar, a gente não conseguiu vir antes. Então quando a gente veio para ver a casa, ela já estava alugada, e aí o proprietário pegou e falou, olha, aí quando a gente estava no meio do caminho, ele falou, ó, a casa que vocês querem ver eu já aluguei, mas eu tenho uma outra do lado, que a diferença é que ela é um pouco mais cara porque ela tá mobiliada. Então era 600 uma, essa daqui era 700, e aí a gente na conversa com ele aqui, ele acabou fazendo pra gente R$ 800 com tudo. Água, luz, internet, tudo incluso, então a gente não tem preocupação com mais nada de falar, esse mês a conta de luz vai vir mais alta, esse mês a conta de água vai vir mais alta. Então assim, foi uma coisa assim, bem leve. E a gente conseguiu acertar isso na primeira semana que eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar dia 6 de junho, então na mesma semana a gente já veio ver a casa, e a gente veio naquelas, né? Vamos lá, vamos ver a casa primeiro, vamos mostrar o interesse, se der a gente pede pra ele segurar. Porque a gente sabia que a gente não ia, se a gente pegasse um aluguel para vencer naquela data, ia ser um pouco complicado, porque poderia bater muito fora de pagamento, ou ou a gente ia se complicar por questão de não ter o dinheiro do calção, tudo. Então a gente conversou com ele, e aí ele mesmo pegou e falou, não, se a questão é a data, hoje é dia 10, eu jogo o aluguel de vocês lá pro dia 17. 17 do mês seguinte, então a gente ficou aí com 45 dias para pagar o primeiro aluguel, então ficou super tranquilo. Falei, não, pode trazer as coisas, pode mudar, não tem problema, o vencimento do aluguel vai ficar para essa data. Então, e aí bateu com os meus recebimentos, meu primeiro recebimento do hotel, então a gente ficou ali na risca, ali, acho que com R$ 400 para passar o mês, e aí a gente tem que se virar. Então bateu com o recebimento do adiantamento, que é o vale do dia 15 do hotel. Não ficou complicado nos próximos meses, porque praticamente eu recebo já praticamente no dia de fazer o pagamento. E aí a gente foi indo. Aqui eu falo que foi o lugar que a gente mais meteu as caras pra fazer as coisas e falar assim, olha, ou vai ou racha. Então é isso. Então assim, foi uma coisa muito rápida e foi assim, uma avalanche de coisas só dando certo. Até quando a gente achou que a gente ia se complicar em questão de financeiro, essas coisas, o negócio deu certo. Sobre a questão dos médicos, da medicação, da depressão, ele conseguiu enxergar uma situação que ele não conseguia enxergar, não conseguia ver em São Paulo, não conseguiu ver no começo quando isso começou a afetar de fato a vida dele. Ele conseguiu enxergar aqui, está correndo atrás, o acesso para a saúde aqui, ele está usando o SUS, então a gente não achou difícil, ele conseguiu alguns médicos, foi bem atendido, foi bem assistido dentro do possível, né? Porque ele passou num hospital que é mais emergência. Então, é um pronto-socorro na especialidade. Então não tem como ficar fazendo um acompanhamento certinho, igual um posto de saúde, igual um médico particular, um convênio. Mas a gente já está correndo atrás de fazer esse acompanhamento, de repente a gente vê se ele consegue alguma coisa com esse acompanhamento, para ver se a gente consegue de repente um afastamento, ou alguma coisa que seja a longo prazo. Assim, tá leve. E falta falar, é aquela coisa, você não chega num lugar sem você realmente ter que estar lá. Então se a gente chegou até aqui é porque a gente tem que estar aqui, se a gente fez planos. E o tempo eu tive também algumas questões de perrengues da minha situação mental, né, que infelizmente eu tenho depressão, ansiedade, pânico, tenho crises de pânico, tudo isso, tomo remédio, tomo medicação, tomava já medicação, mas aqui em Salvador mudou, isso eu vou falar pra vocês. E aí eu tive algumas crises, aí eu não consegui me manter no emprego, o emprego também era temporário, e aí eu não consegui demonstrar legal, eu acredito, não consegui demonstrar legal para que pudesse ter uma continuidade legal lá no emprego, e aí eu saí do emprego, né? E aí só fui vender na praia. E até então eu tô só vendendo na praia por enquanto, né? E a Pamela continua lá no trampo dela, lá ela já vai fazer acho que 6, 7 meses, alguma coisa, 6 meses, é desde junho que ela tá lá. E aí eu tive essa crise, e foi bom,
por estar aqui, porque me facilitou. É um aspecto legal aqui de Salvador que acabou me facilitando para poder ir atrás de uma nova medicação por meio do Quinto Centro, que é o Hospital Psiquiátrico aqui de Salvador. Por meio do Quinto Centro eu consegui um atendimento especializado psiquiátrico que mudou minha medicação e está melhorando a cada dia mais melhorando a minha questão mental. Né? Eu não tenho mais as crises, não tenho algumas coisinhas, mas não tenho crise forte e tal, né, de me debilitar. Né? E aí esse aspecto da saúde para mim também foi um ponto bom estar aqui em Salvador, porque me fez abrir a mente, correr atrás de uma nova medicação, estar medicado, estar melhorando, né? Estar num ambiente legal. Eu acho que tudo facilitou aqui, eu acho que não é à toa que a gente veio para cá. Eu acho que aqui Salvador é um terreno muito forte, muito positivo e faz algumas coisas boas acontecerem, né? Então, graças a tudo que eu tenho de bagagem em questão da minha espiritualidade que eu trago. Então eu acho que tudo isso se fortalece mais aqui em Salvador e aí tem me ajudado bastante, tem ajudado eu, a Pamela, ajudado bastante a gente nesse aspecto. Né? E aí por isso que as coisas vão acontecendo. E aí vai acontecendo também nesse aspecto médico também. Né? Então a gente já tem aí a questão, já falei para vocês da questão financeira, estar trabalhando. Agora eu estou falando do lado positivo de ter conseguido ajuda médica aqui, né? Eu também estou correndo atrás de obter laudos médicos para, se possivelmente, eu conseguir um benefício do INSS por conta dessa doença que eu tenho, que não é uma doença passageira, infelizmente, né? Que eu tratando ela, eu vou ter que tratar sempre isso. Então, são aspectos legais por estarem aqui, está acontecendo aqui, está facilitando, e eu acho que por estar aqui está facilitando todo esse lado. E aí, teve o aspecto da gente, agora recentemente, adotar a Amanda, né, que é a nossa cachorrinha, vira-lata com pitbull. Né? Adotamos a Amanda, isso está sendo muito bom pra gente, está sendo bem legal, era uma coisa que a gente queria, e aí a gente está se adaptando, lógico, né? Porque é algo que não fazia parte das nossas vidas em todo sempre, vamos dizer assim. E aí a gente está se adaptando, tanto ela como está se adaptando a gente também. Mas está sendo bem legal esse aspecto também. E aí, Agora também, recentemente, a gente teve a oportunidade de ir para a ilha, passando 3 dias lá. A gente decidiu, uma semana antes, que a gente ia adotar um cachorro de novo, ia ter um bichinho. E aí a gente começou a procurar as feiras de adoção, tudo, e você falou de como foi o processo da procura? Não. Então, o processo da procura da adoção começou mais ou menos uma semana antes da gente ir para a ilha. E aí tinha até uma feirinha de adoção num pet shop grande aqui próximo. A gente ficou de ir e acabou falando, não vamos porque o cachorro tá no abrigo, a gente vai levar para casa, tem um período de adaptação. Nessa feirinha os cachorros eles já eram cachorros mais velhos, então a adaptação é um pouquinho mais difícil. E a gente falou, não vamos porque a gente vai, na outra semana a gente vai pra ilha, vai passar 3 dias, vai ficar numa pousada, e aí de repente o cachorro não acostuma, vai estressar com a primeira adaptação, já vai sair pra viajar, ficar fora 3 dias e depois vai ter que se readaptar de novo. Então a gente achou melhor não ir, não pegar. Mas mesmo assim a gente continuou vendo perfis de adoção aqui em Salvador, e aí apareceu a família da Amanda. Aí o Arthur me mostrou tudo, a gente entrou num consenso porque ele tinha gostado de um outro filhote, eu gostei dela, aí eu peguei e falei, eu achei a branca preta mais bonitinha. Achei esse aqui mais engraçadinho. Aí ele olhou, analisou e falou, acho que esse daqui vai ser tranquilo também. Né, não é tranquilo. Mas aí a gente entrou em contato com a protetora, conversamos, explicamos toda a situação. Ela também perguntou o histórico, passou o histórico, mandou vídeo, mandou foto, explicou como que era a situação, onde eles estavam, tudo. Só não conversamos em questão de o bairro, de fato, onde eles estavam. E aí quando a gente falou pra ela, olha, a gente só consegue pegar na sexta-feira, no sábado, porque a gente vai pra ilha, na volta, a gente volta na sexta-feira à tarde, aí eu ia trabalhar já à noite. Então só no sábado de manhã que a gente conseguiria ver isso. E aí foi onde a gente viu que assim, já era pra ser, né? Aí ela falou que ela era da ilha, os cachorros estavam na ilha, aí a gente trocou a localização da pousada onde a gente ia ficar, conversando com ela, e ela falou, vocês estão a 500 metros da onde eles estão. Então a gente foi pra lá, por mais que o tempo virou, deu uma frente fria aqui que deu problema até no ferry boat pra ir pra lá, e assim, aí a gente foi pra lá, fomos lá visitar os cachorros, e aí a gente pegou, deu aval, não, a gente vai levar ela, a gente só não consegue pegar agora, não consegue levar pra pousada, porque uma que a gente tava na pousada, eles estavam na rua, né, então eles não tiveram acompanhamento de protocolo de vacina, nem nada, e o dono da pousada, ele também tem cachorro, então assim, seria um risco, né, levar um cachorro não vacinado pra lá, num ambiente que o cachorro dele tem acesso, ou até mesmo pro filhote que tá sem as vacinas, então a gente pensou bem nessa parte, assim, de não querer passar a mesma coisa que a gente passou com o Atlas. Eu acho que tanto nós quanto ela não merecia passar por isso. Então a gente combinou com ela de pegar na sexta-feira quando a gente estivesse indo embora. E aí a gente trouxe ela, deu tudo certo, a gente conseguiu
a adaptação dela foi muito fácil, ela não sentiu falta de tirar ela da casinha onde ela estava com a família. Ela não sentiu falta das pessoas que estavam próximas ali, que ela sempre teve com a gente aqui, bem pertinho. Então pra gente foi uma experiência bem legal. E aí também a gente também entrou no acordo, né, que pegar um animal assim não é uma coisa tipo, vou dar qualquer comida. Então, assim, se a gente come bem, o cachorro também vai comer bem. Se a gente tem acesso à saúde, se a gente está cuidando da nossa saúde, ele também vai ter esse mesmo direito. Então, da mesma forma que a gente fez com o Atlas, quando a gente pegou ele, que a gente fez um plano, tudo certinho para ele ter um acesso ao veterinário, assim, apesar de não ter dado tempo, ela também tem isso hoje. Então, assim, não é... A gente não existe uma diferença, porque é a mesma coisa, é uma vida que a gente está cuidando. E dentro das condições que a gente tem aqui em Salvador, tá sendo tudo muito leve para fazer. 2 semanas depois que a gente trouxe ela, já veio a questão do carro. Então já é uma outra conquista também, que a gente já estava se programando para poder fazer. Tinha uma questão de a gente querer um carro maior, né? Mas a gente viu que é um pouco complicado aqui em Salvador. Tem muita questão nos anúncios aqui, assim, muita questão de golpe, então a gente optou por querer pegar um carro menor, que é mais fácil a gente achar um anúncio particular, que é a pessoa vendendo mesmo o carro que é dela, ou fazendo um intermédio para um parente, alguma coisa assim, e aí a gente conseguiu pegar o Moninho agora. E assim, estudamos várias opções, mas essa era a que cabia no nosso orçamento. Quem sabe, né, de repente, a gente arruma ele, roda aqui em Salvador, depois passa pra frente, pega um carro melhor para sair. Não sei. A gente vai ver isso com o tempo, porque nem a gente sabe o que vai acontecer amanhã. Mas assim, a gente conseguiu um valor legal, é um carro que tá com bastante coisinha pra fazer, mas a gente tem tempo, a gente tem paciência, e a gente vai fazendo na medida do possível. A hora que a gente conseguir já colocar ele pra andar, porque tem a questão da carta do Arthur, que ele vai renovar ainda. Então assim, vai dar pra gente aproveitar um pouco mais, né? A gente adquiriu o carro, né? Adquirimos o carro hoje, acho que hoje é dia 6 de novembro. A gente adquiriu o carro e aí a gente vai começar a estruturar a nossa viagem para ser feita no carro. Nós vamos levar a bike, nós vamos levar as 2 bikes, nós vamos levar a Mana junto, vamos estruturar todo o carro para isso. Hoje a gente está pensando num novo projeto. O carro ele vai ser possivelmente com barraca de teto, e aí vai ser um novo aspecto para a gente também, né? E aí a gente vai ver como que vai se adaptando. Então são só coisas boas que estão acontecendo, né? E que a gente está estruturando para que a gente possa dar continuidade à nossa viagem. Quem sabe lá pro meio do ano de 2026, a gente saia daqui de Salvador estruturadinho, bonitinho, para que a gente continue nossa caminhada e fazendo nossos vídeos aí na estrada. Trabalhar, ele pode me levar, vou chegar mais cedo, porque ele vai conseguir me buscar, ou então dá pra ele me buscar, a gente já dá um pulinho na praia. Agora em dezembro, depois do dia 15 de dezembro, a Amanda já vai poder sair na rua, já vai poder andar no chão, então a partir daí a gente vai conseguir levar ela pra praia, levar pro parque, pra passear. E querendo ou não, tendo carro, que eu acredito que ela já vai estar maior e mais difícil de ficar caindo na caixinha de transporte, que até então ela passeia na caixinha de transporte no ônibus. Então o carro vai ajudar bastante nesse ponto, porque ela tem muita energia. Não sei quem acompanhou os vídeos aí, mas ela é terrível. Muito terrível. Pegando o Nordeste, né? A gente quer conhecer a Chapada Diamantina, que a gente não fez direito a Chapada Diamantina, a gente quer conhecer direito a Chapada Diamantina, depois partir para o Nordeste e ir até lá em cima, em São Luís, e lá em São Luís a gente descer pelo meio, fazendo todo o meio, né, até chegar aqui na Bahia, na divisa com a Bahia novamente, e aí a gente seguir para o Sudeste, passando por São Paulo, chegar no Paraná, do Paraná a gente vai quebrar para a direita, para a região Oeste, e aí chegar no Mato Grosso. Essa é a nossa ideia, né, chegar até Mato Grosso e aí concluir, né, o que a gente tem de planejamento de viagem, de conhecer alguns estados. Não são todos, né? Mas aí a gente já incluiu até o Paraná agora também, no meio do caminho, coisa que a gente não tinha pensado, né? Então, é mais ou menos isso. Então, passando para vocês aí uma posição de como que estão as coisas. Não sei se a Pamela vai querer falar um pouquinho também. Se ela quiser falar, depois ela faz um videozinho também a respeito. Beleza? Então é isso, galera. Vamos que vamos, que o som não pode parar. A caminhada não pode parar, a pedalada também não vai parar. E é isso aí, vamos que vamos. Valeu, um abração pra vocês, tudo de bom. Valeu, galera. E brigadão pra todos aqueles que nos apoiam, nos ajudam, sejam em pensamentos positivos, vibe, seja a família, seja os amigos, seja os conhecidos da estrada, todos. Eu não vou falar nome de ninguém pra não esquecer ninguém e nem aumentar ou diminuir alguém, mas todos estão abraçados aqui por nós nesse momento, que fazem parte da nossa caminhada. Valeu? É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço. Até mais. Isso assim, as coisas estão sendo leves, estão indo da maneira que tem que ir. A gente se sente à vontade para arriscar algumas coisas. Por exemplo, a gente poderia esperar ano que vem, poderia juntar mais um dinheiro para poder pegar o carro. A gente se sentiu à vontade para poder pegar e falar, não, vamos pegar isso aqui, tem coisa para fazer, mas a gente vai fazendo aos poucos e vai dando um jeitinho.
Então não sei explicar, Salvador tá sendo diferente de todas as cidades que a gente passou. Até mesmo a questão que o Arthur fala, se pulou alguns prazos, se a gente planejou alguma coisa, eu acho que é interessante, inclusive, a gente até manter, apesar das coisas estarem indo um pouco mais rápido do que a gente esperava, mas manter porque a gente se comprometeu a isso. Então, eu acho que é justo, acho que é válido, até porque a gente vai poder curtir bastante o que a gente está plantando, a gente está colhendo bons frutos, a gente já tem alguns planejamentos aí que, querendo ou não, logo eu vou pegar férias, acho que mais 6 meses, 6 a 8 meses aí eu pego férias. O local onde eu trabalho não é um local bom para trabalhar, não é um local que me explora, já surgiu a oportunidade de mudar uma escala aí que vai diminuir financeiramente, mas vai melhorar em questão de eu estar em casa, de eu poder aproveitar mais o tempo. Então vai dar pra gente curtir bastante esse tempo, igual eu falei agora, talvez a gente pegue férias, a gente possa só fazer uma parte do litoral da Bahia aí que a gente não fez ainda. Então a questão agora é arrumar o carro pra gente poder ajeitar tudo isso aí por meio do ano que vem. A gente vai ver aí como é que vai ser, quando vai ser as férias pra gente fazer essa viagem. Então a gente tá curtindo, a gente tá na boa, a gente tá na vibe. E vamos do jeito que o vento soprar. Se o vento soprar, a gente vai, se o vento não soprar, a gente fica, se o vento jogar pro lado, a gente vai. Mais alguma coisa? Acho que é isso. É o Wilson. E no momento a gente tá sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. Ó, o Pablo. A gente teve dinheiro pra comprar um ventilador novo. Novo, velhinho. Zerinho, na loja com nota fiscal tudo. Já tivemos a oportunidade para comprar mais. O quê? Mais ventilador. É. A gente teve a oportunidade de comprar um liquidificador, um copo de liquidificador a gente comprou. A gente comprou o copo. Aí, O liquidificador, o motor já veio na verdade veio um liquidificador com a casa, né? Mas a gente é meio nojentinho, aí a gente não usa ele e comprou um o copo. o copo não estava em bom estado, convenhamos, né? A gente é nojentinho. O copo não estava em ótimo estado, então a gente optou por comprar um copo. A gente tem uma garrafa de café, ó. Garrafa de café. A gente tem uma garrafa de café. Essa foi comprada, não estava na casa. Essa não. Galão de água. Galão de água. Aponta pro outro lado ali, a gente tem uma tábua de carne. Tábua de de bambu. carne, de bambu. A gente trocou as panelas, a gente tem panela de pressão de novo. Agora ela vai seguir com a gente. Dessa vez a panela de pressão lá. É. A gente tem um fogãozinho de 2 bocas agora, não é mais um fogareiro. Pois é. É isso. É isso, agora vocês acompanham aí que vai ter uma série. O legal, assim, pra gente até finalizar e juntar um pouquinho do que a Pamela falou, é a questão de equalizar as contas, né? Que ela vem falando aí bastante. Até quando não dá certo, conforme ela fala, quando não dá certo, dá certo. Até quando dá errado, dá certo. Quando dá errado, dá certo. A gente, sem querer, a gente teve que resgatar o dinheiro, né, para poder pagar o carro. A gente resgatou o dinheiro do investimento que a gente estava fazendo. E aí, na hora que a gente resgatou, a gente não considerou os valores que tinha para pagar de cartão de crédito, né? E aí, automaticamente, foi descontado esse valor lá pro cartão de crédito. Tanto o meu cartão como o cartão dela. Na verdade, o seu a gente tirou na risca. O meu eu tirei na risca, né? Então, a gente, apesar de ter a mana, ter gasto no cartão de crédito, ter comprado o carro, tudo isso, apesar de tudo isso, a gente está fechando vai fechar o mês de novembro Sem dívida. Sem dívida nenhuma, a gente não vai ter dívida. Porque né? assim, a gente tava, agora deixa eu explicar aí para o pessoal entender. A gente foi juntando dinheiro e colocou no cofrinho de investimento do banco. E aí esse valor, ele liberou pra gente como cartão de crédito. Isso. E assim, quando a gente programou a viagem para Itaparica, eu não consegui parcelar pelo Booking a pousada. Então aí meio que a gente se enrolou, por quê? A gente recebeu um dinheiro, transferimos o dinheiro do aluguel, adiantamos a fatura, só que aí veio o fator Amana. O que aconteceu com o fator Amana? A Amana, ela foi resgatada na rua com a ninhada dela, e assim, eles estavam numa casinha de telha, que tinha acesso pra rua. A mãe dela é uma cachorra que ela costuma mexer em lixo, tudo, e ela é branca, e aqui o sol é escaldante. Bravo. Negócio feio. E aí ela veio pra gente com um problema de dermatite. E ela veio assim, com muita falha no pelo. Ela veio com bastante falha no pelo, a pele dela tava bem irritada, ela tava se coçando muito. Então, assim, as primeiras coisas que a gente fez foi comprar o vermífugo ideal pra ela, porque a menina falou, olha, eu dei o vermífugo de acordo com o que eu tinha, que não é um vermífugo adequado. Ela falou, inclusive, ela tinha que tomar... Não é o melhor dos mundos, não é que não era adequado, não é o melhor dos mundos, né? E aí a gente aplicou o melhor dos mundos pra ela. Exatamente. A gente comprou o Drontal, que é o indicado e é o excelente para filhotes, né? Até por conta de alguns parasitas específicos de filhotes. Acho que ela, se eu não me engano, acho que ela deu devia ser até para adulta, ela deve ter dado uma dose menor, né, por conta da idade. Mas ela pegou e falou, se vocês puderem até adiantar um pouco a próxima dose, porque a mãe dela mexe muito no lixo, isso acaba passando para eles. Então a gente fez isso, e aí a gente foi correr atrás das vacinas.
olhando valores em questão de vacinas, consulta com o veterinário, eu peguei e falei, vamos fazer logo o plano, que vai ser bem melhor, não vai ter susto, vai ser aquela coisa, vai pagar um mês que não vai usar? Vai pagar um mês que não vai usar, mas também você precisa estar ali, vai estar ali à disposição. Então o plano já cobriu a primeira consulta dela com a veterinária. Consulta e retorno, né? Consulta e retorno. Cobriu vacinas. Já cobriu a primeira vacina, só não cobriu o exame que ela precisou fazer. Exame de sangue pra ver quais eram as condições imunológicas dela, pra ver se ela não estava com anemia, alguma coisa, até mesmo pra questão da vacina. E aí a médica já passou um monte de coisa pra gente entrar com um protocolo pra essa dermatite dela, pra evitar de dar uma reação maior ainda quando aplicasse a vacina. Porque ela não deixou aplicar no primeiro momento, né? Esperou uma semana. E aí só a brincadeira desse remédio de dermatite, a gente teve um gasto grande aí em questão de remédio, porque o shampoo que ela toma banho é mais caro do que o meu kit inteiro de shampoo. Se eu fosse comprar a marca que eu costumava usar quando eu morava em São Paulo. Então assim, só o shampoo dela é mais caro que isso. Então, assim, a gente não comprou exatamente o melhor, mas a gente comprou um paralelo com uma boa procedência. O restante do remédio de pulga, as vitaminas também foram compradas marcas boas. Então, a gente acabou gastando mais do que a gente deveria. E também tem a questão do Uber, né? Nem todas as vezes a gente conseguiu andar com ela de ônibus. Então, algumas vezes a gente precisou vir de Uber por conta de calor ou por conta de chuva. A gente comprou ração boa, comprou sachê, comprou potinho. Então, assim, foi um gasto, foi aquele gasto tipo comprar picadinho pra casa. Você acha que não pesa, mas quando você soma assim os 10, 15, 20 reais que você gastou, quando você pensa que não, você gastou 100. Exato. Então aí a gente entrou num ponto que a gente falou, lascou, porque a fatura fechou mais do que eu recebi. E aí? E aí tem a fatura dele também. E a fatura dele vence na mesma semana do aluguel. Então, o que eu recebo, eu pago o aluguel, eu pago a fatura. Aí a gente ficou nessa, e aí agora, lascou. O que a gente vai fazer? E a gente, em hipótese nenhuma, pensou em, não, vamos resgatar o valor do investimento, a gente quita as faturas. Em momento nenhum a gente pensou nisso, a gente já estava meio que entrando naquela paranoia que as pessoas entram quando começam a ver dívidas. E quando, na verdade, quando a gente foi resgatar os valores, a gente viu que, na verdade, a gente não tem dívida. No meu cartão tinha uma parte, aí o Arthur falou, vamos resgatar os valores. Eu falei, resgata o meu primeiro, tem menos. E aí ele pegou e resgatou tudo. E aí demorou pra cair dinheiro na conta, que normalmente bate na hora. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, vou tirar o restante do valor do carro do seu, e aí a gente vê o que dá. E aí eu considerei os gastos que a gente teve no cartão dele, e não tirei tudo. Tirei só o que estava de fato livre. E aí bateu na mesma hora na conta. Aí já acendeu o alerta, eu falei, acho que eles vão descontar o valor. E aí realmente ele foi acompanhando a conta, eu fui descansar, né? Ele foi acompanhando a conta e falou, olha, realmente, descontou. Só faz as contas aí pra ver se... Abateram o valor... reservaram o valor da fatura, do que tem gasto. Ficou lá no banco, né, reservado, como se tivesse pago, e vai ser o valor que vai pagar. E aí, acreditaram a diferença. O restante caiu na nossa conta. E aí deu tudo certo. E aí a gente praticamente, em novembro, a gente fecha sem dívida. E aí, provavelmente, a gente vai fechar dezembro num valor bom, guardado também, sim, porque aí vai entrar valores que a gente não vai ter que pagar fatura, né? Vai entrar valor na conta, ou do trabalho dela, ou do meu trabalho, de outros trabalhos que eu faço, de outras coisas, de benefício. Vai entrar 13º, e esse valor vai ficar um valor guardado, livre pra gente ficar com ele de novo lá no investimento. E aí a gente vai fechar dezembro com um valor legal pra gente, e aí continuamos, porque a ideia é só sair lá pra 2027, né? 2027, depois da temporada de 2027. Isso, depois da temporada de verão de 2027. Então é isso. Vamos ver se a gente cumpre isso. Bom, a gente se propôs a fazer isso, então acho que se a gente mudar qualquer coisa aí, acho que a gente paga um preço. Então é mais ou menos isso. Você tem mais algum ponto pra falar sobre isso? Acho que não. Acho que agora é acompanhar aí como é que vai ser. Ele tava mexendo na parte do ácido pra tirar as ferrugens do carro, então não deu pra ele mexer, mas a minha infância de acompanhamento com o Fussânico já serviu bem, porque eu arrumei a porta do carro. Arrumou a porta do carro. Arrumei, descobri o segredo pra abrir o capô. Pronto, aí. Coisa que você não conseguiu fazer, né? É isso. E tem outras coisas que a gente está correndo atrás, além daquilo que a gente já falou, né? Que a gente conseguiu novas parcerias aí na questão de roupas, cangas e blá blá blá. Eu também estou focando muito no meu currículo da área de alimentação e estou correndo atrás de oportunidade na área de alimentação, porque talvez, juntando com a questão aí dessa deficiência, um pouco, vamos dizer, deficiência mental que eu tenho, na questão da depressão, ansiedade, tudo isso, mexer com comida para mim é um hobby, né? Então se eu trabalhar de repente com comida, então por isso eu estou focando, fiz um Instagram voltado para a alimentação e estou focando nesse Instagram, fiz meu currículo também baseado nas experiências que eu já tenho, né? Que eu tenho algumas, até esquecia, se passava, e aí levantei, tenho pelo menos 4 experiências na área de alimentação que me proporciona aí uma vantagem para que eu possa colocar meu currículo aí à disposição das empresas, né? E eu já estou correndo atrás disso. Então são coisas que estão surgindo e está sendo bom, né? E aí falar para vocês, assim, pra gente acho que finalizar esse vídeo, não sei se a Pamela tem mais alguma coisa. Eu só tenho
um recado pra você nessa parte de trabalhar com alimentação pra fora. Recado da Pamela para mim trabalhar na área de alimentação. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa que muita gente fala na internet. Trabalhe com aquilo que gosta. É. Consegue completar essa frase? Não, eu não lembro. Mas provavelmente você vai falar, trabalhe com alguma coisa que você ama e não precisa trabalhar, não. Trabalhe com alguma coisa que você gosta, nunca mais você vai querer trabalhar com isso. Então, assim, não se estressa. Se você vai trabalhar com isso, trabalha com uma coisa que você gosta e esquece o resto. Esquece o resto. Mas é isso. E aí, pra gente finalizar então esse vídeo, eu ia falar pra vocês. Uma coisa que eu sempre tive pensamento lá atrás, eu acredito muito na lei da atração. Não daquela lei da atração dos livrinhos, do coach que chega pra você e fala, você não sei o que, blá blá blá. Não, nada disso. Mas no que você faz internamente com você, né? Se você pensa negativo, as coisas vão tender a ser negativas. E mesmo que não sejam negativas, por você estar num pensamento negativo, você vai ver tudo como negativo. Então pode estar acontecendo uma coisa boa e ela vai ser negativa. Você tá vendo um arco-íris ali, mas você tá preocupado com a chuva. Com a chuva que tá caindo ou que vai cair próximo ao arco-íris, porque arco-íris é sinal do encontro do sol com a chuva. Né? Por isso que reflete o arco-íris. Então, ao invés de você olhar a beleza do arco-íris, você está olhando para a chuva. Então é mais ou menos isso. E aí eu sempre tive esse pensamento, não pensando na lei da atração como todo mundo idealiza, mas sim da forma como você pensa no dia a dia. E as coisas começaram a acontecer pra gente justamente no momento que a gente largou tudo lá para trás e falou, eu vou começar a viver o presente, né? Vou viver o presente de uma forma diferente, ao invés de ficar revoltado com o caminho, que o caminho é subida, que o caminho é de terra, que o caminho é ladeira, que tá calor e blá 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 e tudo isso. Começar a pensar, eu vou curtir o caminho. Eu vou viver ali o caminho. Eu vou para Salvador para viver o caminho. Para viver o que Salvador me proporciona. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu sempre vivi isso dessa maneira. Mas por conta aí da depressão, ansiedade, isso acabou sendo esquecido. E hoje está retornando para a gente, quando a gente fala que o acaso aconteceu. Não é o acaso que aconteceu. É a gente que mudou no meio do caminho, mudou, as coisas começaram a aparecer, a gente agarrou as oportunidades, viu as oportunidades como algo bom e fez a oportunidade se juntar com a coisa acontecendo. E às vezes não é nem questão de a coisa aconteceu. Às vezes a coisa sempre esteve ali. Sempre esteve ali. E você não via. E você não via. Agora você entende... Só te cortando rapidinho. Agora você consegue ver de uma forma diferente, que era uma coisa que brigava muito comigo, que quando a gente pegava um perrengue assim, muito fodido, uma coisa muito pesada, assim, uma ladeirona, um pneu furando toda hora. Por que eu fazia piada? Porque não adianta. Não adianta você ficar pesado na coisa. Vou chorar, vou espernear, vou ficar com raiva, vou jogar o negócio longe. Da mesma maneira a coisa vai acontecer. E aí você pode fazer acontecer a coisa da melhor maneira. E a melhor maneira é rir de tudo isso. Até porque meses depois, quando você for contar isso pra outra pessoa, você vai rir. Você vai rir. Lá na frente você vai rir. Mas às vezes a gente tá tão dentro do problema, a gente entende também esse lado. Eu entendo mais porque vivo com tudo isso, altos e baixos constantemente. Mas a gente entende que isso pode acontecer. Mas aí é uma dica pra todo mundo, uma dica pra nós mesmos. Quando acontecer essas coisas, vamos tentar levar de uma maneira mais leve. Não vamos pegar tão pesado com a gente mesmo. Né? Dá uma pausa, respira, conta até 10. É isso. Ontem eu tava pra entrar nessa pilha. Na hora que a gente foi ver o carro. Eu olhei pro carro e eu tentei dar uma fuga do carro. Na hora que eu ofereci pro cara um valor bem abaixo do que ele tava pedindo. Eu falei assim, esse cara não vai aceitar isso, vai ser o momento que eu vou sair fora do negócio. Porque eu tava com medo. E aí o cara pegou e falou assim, ó, tá, nesse tanto eu não consigo, mas esse tanto aqui eu consigo. E o tanto que ele conseguia é um valor bem abaixo do valor inicial que ele pediu. E aí eu olhei pra Pamela e falei assim, eu não tinha a minha aprovação. Né? Eu comigo mesmo, não tinha a minha aprovação. Eu olhei pra Pamela e falei assim, Pamela, o que você acha? A Pamela falou, é isso aí. Tem coisa pra fazer, tem coisa pra fazer, vai ter coisa que a gente vai conseguir fazer, vai ter coisa que a gente não vai conseguir fazer, vai ter que juntar um dinheiro aí, mandar no mecânico, alguma coisa, mas... E aí ela aceitou, ela me deu a posição positiva dela, eu falei, então tá bom. Então vamos, se ela acredita que dá certo, nós vamos. Né? Até mesmo porque eu me coloco, no momento em que ela está trabalhando, eu me coloco com ela com um peso maior. Não um peso maior que me rebaixe, mas um peso maior de decisão, porque ela está fazendo esforço naquele momento. Então eu deixo ela tomar a decisão também. Apesar de que o esforço maior vai ser seu. Vou dirigir, vou estar ali o dia todo também mexendo no carro ali e tal, embaixo desse sol. Na verdade, o dia todo não, só até as 9 da manhã e depois das 5 da tarde. Isso. Fora isso, não tem como. Então é mais ou menos isso. Ela levou de uma maneira leve, eu já estava pilhado, mas não estressei, não coloquei isso pra fora. Deixei com que ela pensasse e me desse um retorno. Nessa que ela me deu o retorno, ela me deu segurança, eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer. Se acha que dá pra fazer, a gente vai fazer. E é por aí. Acho que o caminho é esse, a gente respirar e ver a melhor coisa dentro daquela situação. Beleza, pessoal? Então eu acho que a lei de você ter um pensamento positivo funciona assim, funciona e funciona bem. Tá bom? Pra gente só finalizar aí o vídeo. Pensamento positivo, mas assim, só lembrem que a única coisa que pega o céu é chuva. Tem que correr atrás. Não adianta pensamento positivo e ficar sentado no sofá esperando que o mundo te traga. Por aí. É igual aqueles adesivos que o pessoal coloca no carro. Foi Deus que me deu, né? Beleza, pode ter sido Deus que te deu impulsionamento para tudo isso, para que você fizesse acontecer. Agora, se Deus te desse o impulsionamento e você não corresse atrás, aquilo lá não ia acontecer. E aí é o que a Pamela está querendo dizer. Né? Se você não correr atrás, não vai acontecer. Não tem jeito. Certo? Então valeu, pessoal. Um bom vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o episódio vídeo, ó. Esse é o episódio 20, né? Não, 20 não. É 20? Eu não sei, não tô contando.
Acho que é o episódio 20. Então esse é o episódio 20. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Não esquece dos 3 Cs. E salva o vídeo, né? Pra poder ajudar a gente aí também, beleza? E qualquer coisa deixa no comentário aí que a gente vai respondendo. Quem sabe em breve a gente faz uma live também pra responder as perguntas de vocês. Vamos que vamos. O som não pode parar, a pedalada também, a caminhada. E agora no motorzinho. Quero andar de carro velho, amor. Essa música vai ser mais pra frente. Essa é mais pra frente. Bom, e um último recado. Se você tá em Salvador, se você conhece a região aqui, se você é daqui, tiver um mecânico pra indicar pra gente tá aceitando indicações. Um mecânico confiável, tá? A gente precisa de um mecânico confiável nesse momento. Beleza? Não que tenha um problema grave no carro. Não. Ele só tá sem freio de mão. Só isso. Só sem freio de mão. E a gente manda na ladeira. E a gente manda na ladeira. Então ele tá com calço lá, tá? Só isso, gente. Beleza, galera? Valeu, valeu. É isso aí. Até mais. Vamos que vamos e até o próximo. Até a próxima maratona de vídeos arrumando o carro. É isso aí. Valeu, galera.